E aí, pessoal, eu espero que vocês estejam gostando da playlist de matemática. A gente vai continuar resolvendo essa provinha da EA, CFS 2 2025. Vamos ler essa questão 39, olha o que ela diz. Mas antes, eu já queria dizer que se você está assistindo esse vídeo, já pode deixar o seu like. E também, se você não é inscrito no canal, se inscreva, pode ter certeza que isso vai me ajudar muito, tá? E se puder também, compartilha com seu amigo para ele também aprender como se faz esse tipo de questão e nunca mais errar. Mas vamos lá. Sejam as funções f de real em real, f de x é o log de x na base a, com a maior do que zero e diferente de 1, e g de real em real, g de x sendo log de x na base b, com b maior do que zero e diferente de 1. Se f de 2 é igual a g de 4, que é igual a 2, então quanto vale a subtração, do f32 menos o g32? Gente do céu, quando eu olhei essa questão pela primeira vez, eu fiquei um pouquinho assustada. Mas se você for com calma, você percebe que ela não é tão difícil assim. Então vamos lá. Mas antes de resolver, eu queria que vocês lembrassem de 3 pontos. A primeira é a definição de log. Sendo A pertencente a real, A positivo e diferente de 1, então você pode dizer que quando você tem A elevado a y dando x, é a mesma coisa, vale a ida e vale a volta, de dizer que y é o log de x na base A. Então essa é a definição, tá bom? De log. E aí eu preciso que vocês entendam isso. Outra coisa também é a respeito da propriedade de log. Existem várias propriedades, mas nessa questão vai ser muito útil usar essa daqui, que diz que o log de b na base a elevada a alfa é a mesma coisa que 1 sobre alfa log de b na base a. Gente, se vocês não estiverem bem em log, eu recomendo que vocês revejam essa matéria, tá bom? As propriedades, porque olhando assim, à primeira vista, assusta um pouquinho, mas não é tão difícil assim, tá bom? É só uma questão de relembrar, de entender mesmo. E, inclusive, se vocês quiserem que eu faça uma aula teórica sobre log, já pode comentar aqui, tá bom? Que eu tô pensando em fazer algumas aulas desse tipo, com teoria e questões. Mas vamos lá, chega de conversa. Outra coisa que eu quero que vocês lembrem é que quando você tem a raiz quadrada de 2, você pode colocar isso como 2 elevado a meio, E quando você tem a raiz quadrada de 3, você pode colocar como 3 elevado a meio. Mas isso não serve só para a raiz quadrada. A quadrada é quando a gente não coloca, Aqui não aparece, mas tem o número 2. Mas você pode ter, por exemplo, também uma raiz cúbica, olha. Aí a raiz cúbica você tem que colocar o número 3. Raiz cúbica de 2. Bem, a raiz cúbica de 2 você pode colocar como 2 elevado a 1/3. E assim por diante, tá bom? Isso vai ser útil na questão. Agora vamos lá. Ele deu duas funções. E aí, isso é extremamente importante, O modo como as funções se comportam. O f de x se comporta desse jeito e o g de x se comporta desse jeito. E aí, por que ele deu essas coisas tão esquisitas? Gente, isso daqui, olha, é só o intervalo ao qual ele pertence, tanto o f quanto o g. Então, é real em real. Esse asterisco aqui, ele significa que não inclui o zero. E o positivo significa que são só os reais positivos, tá bom? Aqui é a mesma coisa. Então, basicamente, ele me deu um intervalo, não precisa se assustar com isso. Aí você pode perguntar, tá, e esse negócio aqui? O que é isso aqui que ele me deu tanto para o B quanto para o A? Gente, isso aqui tem tudo a ver com a primeira propriedade que eu passei para vocês hoje. Porque o A precisa ser positivo e diferente de 1. A base precisa ser positiva e diferente de 1. Foi isso que ele botou aqui, ó, positivo e diferente de 1 para a base, e para o caso da base sendo B, ele também disse que era positivo e diferente de 1. Então, basicamente, ele está te dizendo, olha, tá tudo bem, tá dentro da condição de existência de log, tá? É isso. E aí, quando a gente não se preocupa tanto com o intervalo, quando a gente não se preocupa tanto com a condição, o que sobra? Sobra as funções e sobra essas informações aqui, ó, importantíssimas. f de 2 é g de 4, que é igual a 2. E também sobra a nossa pergunta, Óbvio, a nossa pergunta é isso aqui. Então, você percebe que a questão ela se resumiu na parte azul e na parte roxa, que é a pergunta. Gente, eu espero que esteja dando para entender, tá bom? Agora vamos seguir. Olha o que ele está dizendo aqui, que f de 2 é igual ao g de 4, que é igual a 2. Então,
isso é igual a isso, que é igual a isso. Então, eu posso pegar, por exemplo, o f de 2 e dizer que é igual a 2, porque a questão me deu. Então, olha só, vamos olhar para esse recorte aqui de que f de 2 é igual a 2. Bem, se f de 2 é igual a 2, quem é a função f? A função f é essa daqui, né? De que f de x é igual a isso aqui. Beleza. Então, vamos substituir. Bem, eu estou dizendo que o f de 2 é dado por log, aí você substitui x por 2, de 2 na base A, e a questão me deu que isso aqui vale 2. Então, aplicando a propriedade de log, né, essa não é bem uma propriedade, né, é uma definição de que quando você tem A elevado a y dando x, é a mesma coisa que dizer que y é o log de A na base x, você pode dizer que A ao quadrado é igual a 2. Gente, muito cuidado, porque aqui, na teoria, você teria mais ou menos a raiz de 2. Só que a questão me disse que o A é positivo, né? Então, não precisa se preocupar com o menos, tá? Até por conta da condição de existência. Então, é só o positivo. Beleza. Então, A, como A é positivo, né? Raiz de 2. Já descobrimos o valor de A. Só que, olha só, gente, eu também posso usar que o g de 4 é igual a 2. Ele também é igual a 2. Então, eu vou fazer isso. O g de 4 também é igual a 2. Quem é a função g? Bem, eu tenho que o g de 4, vou substituir x na função g por 4, tá bom? Vai ser o log na base b de 4. E isso daqui eu tenho que é 2. Isso significa, né, pela nossa definição do log, que b ao quadrado é igual a 4. Como b é positivo, eu posso afirmar que b é igual a 2. Se pudesse ser negativo, seria mais ou menos 2, mas aqui o b é positivo, ó. Tá vendo aqui? Ele disse que o b é positivo, tem que ser positivo, né, porque é a nossa base, e a nossa base sempre tem que ser positiva. Beleza. Agora que eu tenho o valor de A e eu tenho o valor de B, eu já posso calcular o f de 32 e o g de 32, concordam? Então, eu vou colocar assim, olha. Agora eu tenho tudo que eu preciso. Quem é o f de 32? O f de 32 é só substituir na função f o x por 32. Então, vai ficar log, substituo o x por 32 na base A, sendo que o A eu já sei que é a raiz de 2. Beleza, isso daqui eu vou chamar de um certo K, tá bom? O resultado disso. Então, o que eu quero, eu vou chamar de K e de M. Ó, eu quero K, isso aqui eu vou chamar de M. Quero K menos M, é tudo que eu quero, beleza? Vamos continuar resolvendo o valor aqui. Gente, raiz de 2, pela nossa terceira lembrança aqui, eu posso escrever como 2 elevado a meio. E escrevendo 2 elevado a meio, eu entro nessa propriedade de que a base está elevada a um expoente. Olha só como é que vai ficar. O log de 2 elevado a meio de 32 é igual a K. Esse meio, eu vou aplicar a propriedade. Vou passar para cá invertendo. Então, olha como é que vai ficar. 2 log de 32 na base 2 igual a K. Então, olha só o que você está encontrando. Que 2 elevado a K é igual, esse 2 aqui, ele vai lá para cima. É uma outra propriedade que eu não comentei com vocês no início, mas estou comentando agora. Ele vai lá para cima. 32 ao quadrado. Gente, olha só. 32 eu posso colocar como 2 elevado a 5, concordam? Então, eu já vou apagar aqui e colocar como 2 elevado a 5. E 2 elevado a 5 elevado a 2, eu posso multiplicar o 5 vezes 2. Então, é a mesma coisa que 2 elevado a 10. Gente, então o nosso K é igual a 10. Essa, como eu falei, não é uma questão muito difícil, mas tem que estar bem firme nas propriedades de log, tá bom? Agora vamos, se você não entendeu, agora você vai ter uma outra oportunidade de entender. Vamos agora para o G de 32, né? Porque ele quer essa subtração, já calculei o K, agora eu vou calcular o M, né? Que eu chamei de G de 32 de M. Vamos lá. O G de 32... é só você ir lá na função g e substituir x por 32. Então, olha só como é que vai ficar. Deixa eu só subir um pouquinho essa raiz de 2. Vai ficar o log, vou substituir o x por 32 na base b. O b eu já tenho que é 2, então só botar 2.
Chamei isso aqui de M. Poderia chamar de qualquer coisa, tá? Eu que quis chamar de M mesmo. Gente, então eu tenho que 2 elevado a m é igual a 32. Até pela outra opção, né, pela outra que a gente acabou de fazer, a gente já percebe claramente que para a potência de 2, que dá 32, é o 5. Então eu descubro que m é igual a 5. Beleza, gente. Então você já tem o K, você já tem o M. Então basta fazer a subtração, né? Quanto que é K menos M? Bem, K menos M vai ser 10 menos 5, que é igual a 5, letra C. Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, volta no vídeo. Se você estiver sentindo muita dificuldade, provavelmente você está precisando relembrar os conceitos e as propriedades do log, tá bom? Beijo e até a próxima.